que tem um monte de advogados que só existem por causa da orgia jurídica e positivista que tomou conta do Ocidente. E se isso não existisse, se houvesse um respeito à lei natural, e se as leis positivadas pelo homem fossem frugais e resumidas, baseadas na lei natural, eu posso te garantir que 90% dos advogados, ou 95% dos advogados, teria que procurar um emprego produtivo. Então, para eles, é interessante fazer o lobby da indústria do vitimismo. Tudo é vítima, todo mundo é vítima. Ah, o sujeito me chamou de gordinho, vou processar por gordofobia. O outro comparou não sei o que com o holocausto, vou entrar com outro processo. E pronto, todo mundo é vítima. Todo mundo sai ganhando por ser um ofendidinho. E com isso acionam seus advogados e não falta trabalho para esses caras. Acontece que esse tipo de pensamento cria conflitos em vez de resolver. Quando as pessoas deveriam buscar harmonia social e minimizar a quantidade de conflitos para que os verdadeiros desordeiros e criadores de conflito, assassinos, ladrões, fraudadores, pudessem ser punidos, não. Tudo agora é motivo para processo, tudo agora é motivo para o maior bafafá nas redes sociais por causa dessa indústria da vítima. Todo mundo é vítima. Eu fui chamado de racista por um desgraçado de um grupo de ex-alunos lá. Sabe por quê? Porque eu comparei a obrigatoriedade de usar máscaras com a escravidão negra, onde os negros eram obrigados a usar uma máscara de Flandres. Ou seja, eu comparei uma atrocidade com a outra. E veio um comunistazinho imbecil me chamar de racista porque para ele não tinha cabimento a minha comparação. Ou seja, a indústria do vitimismo impede até que nós façamos comparações entre atrocidades. E isso até impede que nós consigamos alertar a população de que uma atrocidade está vindo. Olha, está acontecendo uma atrocidade agora, igual aconteceu com o Holocausto ou com a escravidão. Você está comparando isso com o Holocausto? Você não tem sensibilidade com os judeus. Você está comparando com a escravidão? Você não tem sensibilidade com os negros. Tá vendo? Você não pode mais abrir a boca para falar nada. Eu sou filho de judeu, eu posso falar o que eu quiser, e se eu não fosse filho de judeu, eu também poderia, e acabou, não existe lugar de fala. Vamos entender isso de uma vez por todas. Esse negócio de racismo, antissemitismo, existe. Infelizmente, existem racistas de verdade. Infelizmente, existem antissemitas de verdade. Existem pessoas que matam judeus. Existem pessoas que realmente odeiam negros. E eu vou te dizer quem são essas pessoas. A horda de muçulmanos que invadiu a Europa está perseguindo e matando os judeus na Europa. Esses são antissemitas. E existe a Ku Klux Klan, que é filiado ao Partido Democrata, esquerdista. Esses são racistas de verdade. Agora, esse racismo de verdade existe em alguns grupos de imbecis, de neonazistas, de supremacistas, que são um bando de idiotas. Mas esse verdadeiro racismo é que é banalizado quando qualquer coisinha é racismo e antissemitismo. Vocês estão entendendo? Você faz uma piada, você já é racista. E o cara que mata negro mesmo? Você está banalizando isso. Esse ativismo racial, esses políticos que lucram e que acumulam poder com a cisânia social, alimentam um racismo que já era para estar morto na sociedade há muito tempo, morto enterrado. Porque eles sempre se arvoram no high ground moral, eles sempre querem clamar para si uma superioridade moral ao apontar o dedo na cara de todo mundo e chamar os outros de racistas. Quando, na verdade, eles estão banalizando o verdadeiro racismo. Eles são inconsequentes. Caiu um tanque de guerra meu aqui, umas miniaturas que eu tenho. Aqui, ó. Tô fazendo essa coleção de mini tanques de guerra. Mas o fato é o seguinte. Nós estamos perdendo a capacidade de conviver civilizadamente, porque agora até mesmo civilidade é racismo. Olha, eu acho que realmente mataram um negro, a polícia cometeu um abuso, mas eu não acho que isso seja motivo para destruir cidades inteiras, entendeu? Pronto, você é racista, seu civilizadozinho maldito. É nesse ponto que nós estamos chegando. E essa mentalidade que permeia esses protestos do Black Lives Matter, reduz o homem ao grupo ao qual ele pertence. Porque esse Black Lives Matter está matando várias pessoas, inclusive negros. Mas não importa se esses negros morreram por causa dos manifestantes. A vida dos negros pro Black Lives Matter, ao contrário do que diz o slogan, não importa. O homem é reduzido ao grupo ao qual ele pertence. Ele perde a sua dignidade. Nós perdemos a capacidade de ter empatia com o humano porque ele é humano. E nos dividimos. Negros só podem ter empatia com negros. Brancos só têm empatia com brancos. É o que eles pregam. Onde nós vamos parar? Na perda da empatia com o ser humano. E a partir da perda da ideia da dignidade do homem,
Tudo aquilo que nos protege contra as atrocidades, tudo aquilo que nos protege contra o racismo, por exemplo, é perdido. Nós temos, então, a total destruição da sociedade já engendrada por essa mentalidade. Toda vez que nós reduzimos o homem ao grupo ao qual ele pertence, nós estamos dizendo que só a coletividade tem direitos, não o indivíduo. Aqui nós já nos ferramos, aqui nós já nos tornamos vítimas do totalitarismo. Nós perdemos de foco o verdadeiro debate. Nós temos que... Se um negro morreu por um abuso policial, nós temos que fazer algumas perguntas. Primeiro, a polícia, então, comete abusos. A polícia não é devidamente punida pelo abuso dos seus membros. Por que nós não debatemos o estado policial que os Estados Unidos se tornou? Por que nós não debatemos, como os anarcocapitalistas sempre fizeram, a necessidade da privatização da segurança, a privatização da polícia, de forma que a polícia seja orgânica da sociedade a qual ela defende? Aí eu fiquei até matutando aqui. Por que os policiais agora agem como se toda a população fosse um monte de bandidos? E isso veio concomitantemente ao desarmamento. Não é paradoxal? A polícia já não devia mais ter medo de uma população desarmada? Pelo contrário. Quando a população era armada, a polícia atuava em conjunto com a população no combate ao crime. Agora, o cidadão tem que ser desarmado porque o cidadão é inimigo. Essa é a mentalidade. E a polícia atua contra o cidadão como se fossem inimigos de guerra. Tudo isso anda junto. E esse debate nós estamos perdendo. Olha só, o LS Dog doou R$15 e está perguntando sobre a ivermectina no tratamento e profilaxia do Covid. Não entendo de ivermectina. Eu acredito que tem gente usando, eu estou tomando a cloroquina. Mas eu não me sinto capacitado para opinar sobre isso. Agora, vamos analisar um outro fator. O Estado policial e o Estado democrático de direito, a social-democracia, que é a grande inimiga da sociedade, transformou, como nos lembra Ayn Rand, todos os cidadãos em criminosos. Todo mundo é igualmente criminoso no positivismo. Na lei natural, nós sabemos diferenciar um estuprador de crianças de um cara que parou em fila dupla. Mas com o positivismo é tudo criminoso, é tudo violador da lei. Seja o estuprador, seja o cara que falsificou carteirinha de estudante. Então, para a polícia, o cara apresentou uma nota falsa, trata como terrorista. Agora, uma outra pergunta que eu faço é, realmente existem ameaças contra os policiais? Ameaça do politicamente correto, porque quando o policial atira num bandido de verdade, sempre tem um esquerdopatazinho para pegar no pé desse policial. É muito fácil apontar o dedo na cara da polícia o tempo todo. Tem muito libertino que comete esse erro. Agora, saibamos que existem bandidos à solta por causa da leniência com o crime, e isso é uma ameaça real para policiais honestos que fazem o seu trabalho. Então essa é outra pergunta que eu faço. Por que o George Floyd, que foi o pivô de tudo isso, estava solto? O George Floyd, eu não quero saber qual era a cor dele. Ele era um assaltante. Ele invadiu uma casa e apontou uma arma na barriga de uma mulher grávida. E para mim isso devia ter pena de morte. O que esse sujeito estava fazendo solto? Estava causando mais confusão. E da confusão veio a polícia. E o policial cometeu abuso, porque ele fez isso com o assaltante, mas podia fazer com o inocente também. Enfim, são vários erros que se acumulam. E são erros que nós deveríamos debater, mas não estamos debatendo, porque essa mentalidade racista do vitimismo racial nos desvia do foco do verdadeiro debate. E aí a população toda é obrigada a se curvar a essa narrativa. Ninguém tem coragem de questionar. A Alice Teller, que para mim é uma das maiores filósofas que existem, falou muito bem. A mesma feministinha que se recusa a se submeter ao marido, como manda a igreja, ou mesmo sojinha que se recusa a submeter à dignidade da sua mulher, como diz a igreja, os mesmos esquerdopatas que se recusam a se submeter a Deus, se ajoelham lá nos protestos do Black Lives Matter e pedem desculpa por ser branco. Que tipo de palhaço pede desculpa por ser branco? Ou por ser negro, ou por ser o que for? A tua cor não é demérito. Dizer o contrário é racismo. E a tua cor também não é mérito, viu, seus supremacistas? Os supremacistas não têm amor ao próximo. E esse bando de lacradores raciais não tem amor próprio. Eu não me orgulho da minha cor e nem tenho vergonha dela. Deus me fez branco. Deus podia ter me feito negro. Isso não é mérito nem demérito, isso é dado. O importante é o que você faz em relação à caridade, à moralidade, à justiça, à prudência, seja lá qual for tua cor. Então, esse discurso todo de se ajoelhar e pedir desculpa por ser branco, isso é racismo. Isso é falta de vergonha na cara.
Eu já vi até mãe lacradora esquerdista fazendo a própria filhinha de 5 anos segurar uma placa dizendo eu sou uma privilegiada por ser branca. Quer dizer, já está incutindo na pobre criança um sentimento de culpa por algo que ela não fez, por um erro que nem é um erro, porque desde quando é erro ter uma cor, ser branco, ser negro?